Hoje nós vamos falar sobre batismo no Espírito Santo. Mas nós vamos falar batismo no Espírito Santo dentro de uma outra perspectiva. Amém? Eu quero falar com você sobre as 3 unções que Davi recebeu. Quantos sabiam que Davi foi ungido 3 vezes? Ninguém. Fala assim, agora eu sei. Davi recebeu 3 unções sobre a vida dele. O que significa unção, queridos? Fala assim, autorização. Amém? A unção, ela é uma autorização que vem de cima para baixo, que vem dos céus, né? Sobre uma autoridade espiritual, e esta autoridade espiritual derrama sobre o menor. Fala assim, o maior derrama sobre o menor. Amém? Então a unção, queridos, ela precisa ser derramada por alguém que seja maior. Mas a unção do Espírito de Deus, a unção que vem do trono da graça de Deus sobre a vida, né, de uma autoridade espiritual, queridos, é uma unção santa, é uma unção sagrada. E aquilo que é sagrado não pode ser, né, constituído de qualquer maneira. Amém? Então nós vemos que antes, eu quero falar de Davi, mas eu quero lembrar por que Davi entrou na história do povo. Antes, né, se você ler o livro de Juízes, quem que já leu aqui o livro de Juízes? Né? Você vai ver que o povo de Deus, nesse tempo, não tinha rei. As outras nações tinham rei. Mas o povo de Deus não tinha rei. O povo de Deus tinha líderes, tinha profetas. O povo de Deus tinha juízes que o Senhor levantou para liderar, para justificar o povo, para proteger o povo, para trazer justiça dos céus na vida do povo de Deus. O povo de Deus, os hebreus, tinham ali, né, de tempo em tempo o Senhor levantava governantes, homens com autoridade, mulheres com autoridade. Nós vemos uma mulher maravilhosa ali no livro de Juízes, a única juíza, Débora, né? Uma mulher guerreira, uma mulher que não tinha medo, uma mulher que resolvia os problemas da nação, os problemas do povo de Deus, sentada ali debaixo de uma árvore, gente. Ali era o fórum dela. As pessoas iam ali e levavam os problemas para ela, e ela resolvia os problemas do povo. Uma mulher que tinha unção, que tinha a presença de Deus, que tinha a autoridade espiritual para resolver os problemas daquele povo. Mas chegou um momento que o povo começou a olhar, né, as outras nações e ver que as outras nações tinham rei. Também quero rei. E o que aconteceu? Né? Eles pediram um rei ao Senhor e eles escolheram um rei. E este rei, chamado Saul, que vocês conhecem, muitos de vocês conhecem muito bem a história. Saul, ele também foi ungido, porque nenhuma autoridade pode ser constituída ilegalmente. Amém? Fala assim, nenhuma autoridade pode ser constituída ilegalmente. Eu não posso pôr a mão na minha cabeça e falar, eu sou rei. Eu não posso pegar o óleo e ungir a minha cabeça e falar, eu agora a partir de hoje me unjo pastora, me unjo profeta sobre esta igreja, me unjo bispa, me unjo diaconisa, me unjo serafim, querubim. Entendem? Se eu fizer isso, eu estou fazendo algo
ilegal. Amém? Cuidado com quem vocês deixam pôr a mão na cabeça de vocês. Amém? Não é qualquer pessoa, queridos, que pode pôr a mão na tua cabeça. Você precisa conhecer a vida de quem coloca a mão na sua cabeça. Você precisa saber como está a pessoa que coloca a mão sobre a tua cabeça. Saul, ele foi instituído rei sobre Israel. Samuel, juiz do povo de Deus, um homem ungido pelo Senhor, um homem cheio do Espírito Santo, um profeta, né? Que foi desde a infância preparado para ser uma voz de Deus para o povo. O Senhor autorizou Samuel a ungir Saul como rei de Israel. Mas havia uma coisa ruim em Saul. Saul, ele não tinha um coração, né, disposto a agradar a Deus. Saul, ele era rei do povo, escolhido pelo povo, ungido por uma autoridade de Deus, com autorização de Deus, mas o coração de Saul não tinha o desejo de agradar a Deus. Agora, sabe o que é interessante? É que Saul, ele foi cheio do Espírito Santo 2 vezes. 2 vezes, Saul, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Teve um momento que Saul, ele estava voltando para Israel e ele encontrou os profetas adoradores, e ali, nesse encontro com os profetas adoradores, Saul começou a dançar, começou a profetizar. Saul foi cheio do Espírito Santo, oh aleluia. Era para ele voltar para o povo, era para ele voltar ali cheio de Deus, né? Mas a unção foi se perdendo à medida que a glória humana foi crescendo. Tem muitas pessoas que recebem a presença de Deus, porque quando você, existem 2 visões aí teológicas e ambas estão corretas, né? Não existe uma falha, né, herética nessas visões. Algumas pessoas creem que quando você aceita Jesus, você já recebe o batismo com o Espírito Santo. E aí você precisa ser cheio, você precisa ir ali para ser cheio do Espírito Santo, né? Então você aceitou Jesus, o Espírito Santo vem junto, porque o Espírito Santo faz parte da igreja, sim ou não? Né? Mas você precisa ali receber, né, o batismo do Espírito Santo e pronto. Ali você é cheio do Espírito Santo e acabou. Existe uma outra visão, que é essa que nós nos colocamos, né? É que você aceita Jesus, o Espírito Santo, sabe, também entra na sua vida, também é derramado sobre a tua vida, porque o Espírito Santo faz parte da igreja, e uma vez que você entrega a sua vida para Jesus, você faz parte da igreja do Senhor. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Sou parte do corpo de Cristo, mas você precisa buscar o Espírito Santo de Deus, né? Você precisa passar pelo batismo no Espírito Santo. Você precisa buscar a presença do Espírito Santo todo dia. O Espírito Santo de Deus é uma carga poderosa, que cada vez que você busca, vem algo novo sobre a tua vida, né? Você está aqui buscando hoje, você sente um arrepio. Você está buscando amanhã, você começa a chorar. Você está buscando no outro dia, você sente liberdade para perdoar, porque às vezes você estava cheio de mágoa, cheio de dúvida, cheio de nhaca na tua vida, e o Espírito Santo, à medida que você busca, ele vai te purificando, ele vai te limpando.
Por quê? Porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus, ele vem com essa unção nos limpando, nos restaurando, nos autorizando, queridos, a ser mais e mais e mais e mais e mais cheios da presença de Deus. Amém? E é isso que nós cremos. Nenhuma das visões estão erradas. Só que uns entendem, né, que é só uma experiência. E outros entendem que cada dia mais, cada dia, sabe, Deus tem mais. Cada dia 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 Deus tem mais. O que o Espírito Santo tem para a minha vida hoje? O que o Espírito Santo tem para a minha vida hoje? O que o Espírito Santo tem para a minha vida hoje? Amém? Você já perguntou para o Espírito Santo o que ele tem para a tua vida hoje? Né? O que o Espírito Santo tem para a tua vida hoje? Né? Então, Saul, ele teve 2 experiências fantásticas com o Espírito Santo. Mas o problema é que ele não manteve. O problema de Saul é que ele não entrou em uma busca contínua. A busca dele foi uma busca momentânea. A busca de Saul é a busca de alguns que vêm na igreja para encontrar os amigos, para encontrar as pessoas, porque é gostoso, porque faz bem, mas não porque quer ser transformado. A busca de um homem e de uma mulher de Deus é a busca que, sabe, de querer ser transformado. É a busca de querer viver de glória em glória, de poder em poder, né? De mudança em mudança, a ponto das pessoas olharem e falar assim: o que aconteceu com a tua vida? Por quê? Você mudou. Você mudou. A tua vida não é mais a mesma, né? Você mudou, você fala diferente, você vive diferente, você tem um ar diferente, a luz brilha sobre a tua vida, né? Tem gente que é crente na igreja, lá de fora a gente não sabe o que é. Assim era Saul. Saul, ele tinha aquela coisa do eu sou rei levantado por Deus, mas o coração dele não estava com Deus. O coração dele não agradou a Deus. E por isso o Senhor destituiu ele do reinado. Por isso o Senhor disse: não me agrado mais de Saul. Não me agrado mais de Saul. E aí o Senhor encontrou alguém que tinha um coração que agradava o Senhor. Um coração que tinha uma disposição diária de agradar o Senhor. Este era Davi. Ninguém estava vendo Davi lá no pasto com as ovelhas, mas ele estava lá adorando o Senhor. Ele estava lá buscando o Senhor. Ninguém estava vendo Davi nos momentos de solidão dele, mas ele estava ali buscando o Senhor. Ele não estava se vitimando, ele não estava entrando naquele sofrimento. Ele tinha o Senhor. Ontem eu vivi uma experiência muito engraçada, né? Eu no domingo fiz uns exageros de comer algumas coisas que eu não podia comer. E quando foi de madrugada, né, meu bem, eu tive uma crise, que acordei de madrugada. Eu acho que eu estava com cada irmã que estava com a dor de cabeça. É horrível a dor de cabeça, né, querida? Nossa, Jesus. Acordei de madrugada, eram umas 3 da manhã. Eu falei para o Alex: meu bem, estou com dor de cabeça, minha cabeça vai explodir, tô com muita dor, muita dor, muita dor. Ai. E ele veio, ele orou por mim. E eu não aguentei ficar no quarto, porque eu comecei a sentir falta de ar. Eu falei assim: eu vou descer. E eu desci. E desci descalço e fui lá do lado de fora para poder pegar um ar, que eu comecei a ficar, né, abafado. Tomei um remédio. Eu não gosto de sentir dor, gente. Eu oro por vocês. Só que quando eu tô com dor, eu esqueço de orar por mim.
Esquece de orar por mim. E eu fui lá fora e comecei. Ai, eu achei que o Alex ia descer assim. Vem, meu bem, me pegar no colo. Né? Eu fazia assim, ai, pela janela, brincadeira. Eu fiquei, ai Deus, ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus. E de repente eu tive, sabe aquela coisa, né? Da dor de cabeça, né? A ânsia, e fui pro banheiro. E eu não gosto. Toda vez que eu passo mal, que eu tenho que vomitar, eu tenho que ter alguém comigo. Eu tenho, né, assim, eu passo muito mal, porque a vista escurece, eu fico tonta, e eu não consegui gritar e chamar o Alex. E eu falei assim, entrei no banheiro e eu fazia assim. Aí eu comecei a passar mal, eu pensei que ele estava ouvindo meus gritos e ia descer, né, gente? Porque a gente faz um escândalo para vomitar, né? Quem faz escândalo para vomitar? Né? Ou tem aquela educaçãozinha. Não existe, né, gente? E eu falei assim, ninguém me ouve. Aí teve uma hora que eu falei assim, ai meu Deus, eu vou morrer. Aí eu falei assim, Senhor, só tem eu e o Senhor aqui nesse banheiro. Eu falei assim, eu só tenho o Senhor, eu não tenho mais ninguém aqui. Oh Jesus. Bom, enfim, lavei o rosto, tudo. Deitei no sofá e dormi. Ele me acordou de manhã. Meu bem, eu falei, você nem me ouviu. Ele falou, por que você não me chamou? Eu gritei, eu chorei, ninguém veio. Mas eu falei assim, só tem eu e o Senhor aqui. Não tenho mais ninguém aqui comigo. E tem momentos na nossa vida, queridos, que você vai ter que contar com você e o Senhor na tua vida. E não tem mais ninguém. E eu falei assim, Deus, eu só tenho o Senhor. E naquele momento eu falei assim, gente, eu tenho o Senhor. Eu não preciso de mais ninguém além do Senhor. Eu sobrevivo, eu vivo, né? Vai dar tudo certo. E, deitei, falei, nem vou para o quarto, vou ficar aqui mesmo. Eu e o Senhor, Senhor, vem comigo, deita comigo. Enfim, né? Sabe, tem momentos na nossa vida, queridos, que é você, é o teu momento com o Senhor, é o teu momento de construir dependência, é o teu momento de construir, queridos, relacionamento com o Senhor. E Davi tinha isso. Davi, ele tinha uma dependência de Deus. Davi, ele tinha um relacionamento com o Senhor. Davi, ele exaltava o Senhor através das canções. Davi exaltava o Senhor através da oração. Davi exaltava o Senhor através dos poemas. Por isso, a palavra de Deus diz que o Senhor se agradou de Davi. Quantos querem que o Senhor se agrade da sua vida? Levanta a mão. Amém? Davi, ele tinha o coração ali pronto para o Senhor. E nesse momento, abre a tua Bíblia em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, fala comigo, o Espírito o que aconteceu? O Espírito do Senhor tomou posse, se apossou de Davi. O Espírito do Senhor entrou na vida de Davi. O Espírito do Senhor entrou nas emoções, entrou nos sentimentos, entrou nos pensamentos, entrou, querido, nas entranhas, entrou no sangue, entrou nas veias, entrou na vida de Davi. Glória a Deus. E eu quero dizer que esta primeira unção profética que Davi recebeu foi a unção da conquista. Sabe por quê, queridos? Porque até então Davi, ele era o rejeitado. Davi era aquele que, sabe, que ninguém queria ter ele por perto. Davi, ele não tinha o perfil
para ser um soldado. Davi, ele não tinha o perfil para ser rei. Davi, ele não tinha o perfil para ser grande aos olhos do homem. É tanto que o Senhor fala para Samuel: Samuel, não olhe para a aparência. Eu não estou olhando para a aparência desse homem não, Samuel. Eu estou olhando para o coração dele. A aparência pode não dizer muita coisa, mas o coração diz tudo. Amém? Queridos, eu quero dizer que tem muita gente que tem aparência, mas aqui dentro não tem nada de Deus. Aqui dentro não tem nada. Aqui dentro tem a glória humana, tem o eu. O Senhor olhou para Samuel e falou: Samuel, muitos olham a aparência, eu quero o coração. Eu quero o que está dentro. Eu quero a intimidade. Eu quero os pensamentos. Eu quero os sentimentos. Eu quero aquilo que está dentro. Porque o que está fora é fácil. Mas aquilo que está dentro é uma construção de renúncia, de sacrifício, de entrega. Então, a primeira vez que Davi foi ungido rei, representou para ele um chamado de Deus. Nós aprendemos, queridos, que o chamado é um convite. O Senhor faz um convite, uma promessa de conquista, de levantá-lo como um grande rei. Ele não foi ali, queridos, ele não foi ali ungido rei e já saiu reinando. Ele recebeu ali um convite para ser um rei de Israel. Para ser o rei de Israel. Mas tinha o quê? Um processo. Tinha um processo na vida de Israel. E eu quero dizer, queridos, que na nossa vida não é diferente. O Senhor nos unge, mas tem um processo. Às vezes você sai aqui da igreja cheio do poder. Oh, eu estou cheio do poder, eu vou lá expulsar os capeta. Estou cheio do poder. Eu me lembro da bispa nossa, Gisela, que ela disse que quando ela recebeu o batismo no Espírito Santo, ela estava cheia do poder e ela se sentiu pronta para ir lá expulsar o demônio de uma pessoa que estava endemoniada na rua. E aí ela chegou: sai. E não saiu o demônio. E ela disse: sai. Sai em nome de Jesus. E não saiu. E ela falou assim: uai, o que aconteceu? Por que não saiu? Eu estou cheia de Deus. Faltava alguma coisa. Faltava, queridos, alguma coisa na vida dela. Faltava proteção, faltava cobertura, faltava dependência, faltava renúncia. E Davi, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus ali. Mas ele ainda não podia, ele sabia que ele não podia ainda chegar lá e falar: agora eu sou rei. Sai daí, Saul. Agora eu sou rei. Tinha um processo. Esta unção que foi derramada sobre a vida dele, queridos, foi uma unção para Davi vencer os inimigos físicos e espirituais, sendo preparado para enfrentar os grandes desafios que viriam pela frente até chegar definitivamente ao trono. A unção é o que dava legitimidade e autoridade ao rei. O rei que assumisse o trono sem a unção era considerado usurpador da coroa. E Davi foi escolhido por Deus para substituir alguém que tinha abandonado o Senhor. O processo da conquista na vida de Davi foi designado em primeiro lugar para ser escudeiro real. Né? Davi chega lá para levar queijo para os irmãos. Olha que coisa, ele já tinha unção. Ele já tinha sido ungido. O que ele foi fazer?
levar queijo para os irmãos. Tem gente que não entende o processo, né? É ungido líder, já se denomina pastor. É ungido obreiro, já se denomina profeta. É ungido, tem um processo. Aí vem a guerra espiritual, vem as tentações e não dá conta de vencer. Porque o eu não entendeu o processo. Davi entendeu o processo. Davi vai lá levar queijo para os seus irmãos. Vai levar alimento para os seus irmãos. Ele podia dizer, não, mas eu só fui ungido rei. Não, ele chegou lá e foi levar. E quando, o que está acontecendo? Ah, Davi, aquele ali é Golias. Ele se levantou contra o povo. Como assim se levantou contra o povo? Não, está errado. E ele foi lá falar com o rei. Rei, não pode deixar esse homem intimidar. Eu vou lá. O rei falou assim, você vai? Então tá aqui, ó. Deixa eu colocar a minha armadura em você. E ele pegou a armadura do rei. O que aconteceu? Ele não pôde dar um passo. Ele não pôde dar um passo. Ainda não era o tempo. Ainda não era o tempo. Tinha que ser na base da humildade, né? Tinha que ser na base da humildade. O que ele tinha? Na funda uma pedra colocou. Girou, girou, girou. Né? A humildade, a simplicidade. Eu vou guerrear, eu vou fazer. Eu quero servir o meu Deus com o que eu tenho hoje. Hoje eu tenho a funda e uma pedrinha. É com isso aqui. É com pouco que eu tenho. Mas pela fé que eu tenho, pela ousadia que eu tenho, pelo coração que eu tenho, pela intimidade que eu tenho construído com meu Deus, eu vou atravessar as muralhas, eu vou vencer os gigantes, os meus inimigos cairão, o Senhor vai me dar vitória. Eu dependo do Senhor, eu não dependo de homens, eu dependo do meu Deus. Davi foi levantado para tocar a harpa, para libertar Saul. Eu fico pensando em Davi ali, tocando a harpa para o rei caído. Para o rei que não era mais rei. Né? A humildade dele. Em nenhum momento ele falou, eu vou tocar a harpa para Saul? Eu vou tocar a harpa para este rei que não é mais rei, que o Senhor, sabe, não se agrada mais? Pelo contrário. Ele estava ali, ó. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. E aí Saul ia acalmando. Ele dava tudo de si, o seu melhor. Sabe, queridos, nós precisamos dar o nosso melhor sempre para Deus. Mesmo não entendendo, você precisa aprender a dar o melhor para o Senhor. Aonde você está, na posição que Deus te colocou. Mas é humilhante, pastora, na posição que Deus te colocou, dê o seu melhor. Eu estava falando esses dias para o meu filho, de um pastor da Sara, muito amigo nosso e amigo de muitos irmãos aqui dessa igreja, pastor Ari. Eu me lembro que ele recebeu uma oportunidade de trabalhar numa faculdade como zelador, né? Faxineiro da faculdade. E ele tinha os negócios dele, mas ele aceitou, passou por uma crise naquela época e houve esta oportunidade. E ali ele recebeu uma bolsa para poder fazer
a faculdade. E eu me lembro quando ele falou para mim assim, com muito respeito, muito carinho, pastora Deise, eu recebi uma bolsa na faculdade, eu vou fazer psicologia. Você fez o curso, conta para mim como que foi. E eu conversei com ele ali, e falei, Ari, que bênção, vai, estuda. Olha, é uma honra. Ele não é fácil, né? Algumas pessoas não entendem, né? Porque eu estou trabalhando com faxina. De manhã é ali, limpando a faculdade. Ou era tarde, não lembro. E aí depois eu tomo um banhozinho, já pego os livros e vou para a aula. 5 anos é uma faculdade de psicologia. 5 anos é o tempo para formar um psicólogo. 5 anos, ele ali trabalhando naquela faculdade e estudando naquela faculdade. Para muitas pessoas era uma humilhação. Para muitas pessoas, nossa, eu vou ser faxineiro? Eu vou me submeter a isso? Eu vou me submeter àquilo? Um dia eu estava na minha casa, passado um tempo, estava com os meus filhos, fazendo meus filhos dormir, e liguei a televisão aleatoriamente, fui procurando um canal, aí tinha um programa ali na Gazeta, de uma Kátia, acho que é Kátia Fonseca, o nome dela, não lembro o sobrenome, e aí tinha um programa ali, falava de culinária, eu gostava às vezes de pegar receita, e ela falou, hoje nós vamos receber uma pessoa muito querida, ele é psicólogo, ele é analista, é psicanalista, trabalha com famílias. E eu quero convidar aqui o doutor Ari Guarnieri. E foi lá o Arizinho, que a gente conhece com toda humildade, né, meu bem? Com toda humildade, sentou ali, e ela já começou a fazer perguntas, e ele com toda a autoridade. Foi a primeira unção. Aí veio a segunda unção, ungido pastor. É pastor da Sara Nossa Terra. Um homem de Deus querido, amado. Sabe, queridos, aprenda a passar pelos lugares, sabendo que o Senhor está com você. Aprenda a passar pelos lugares. Pastora, mas é humilhante. Aprenda a passar pelos lugares, dependendo do Senhor, tendo o coração limpo, tendo um coração resolvido, tendo o Espírito Santo de Deus te capacitando, te enchendo, sabe, transformando de glória em glória. Tira a carne, vença a carne, vença Golias, mata o leão, mata o urso, defenda as ovelhas que o Senhor te deu, defenda a tua família, defenda, queridos, a igreja, defenda com unhas e dentes. Tem gente que está lá, pega, começa a falar mal da igreja, o que ele vai fazer? Vai junto. Começa a falar mal do pastor, o que ele faz? Vai junto. Começa a falar mal, né, do bispo, vai junto. Nem sabe o que está fazendo, mas está junto. Não tem governo espiritual. Não matou o urso, não matou o leão que está aqui dentro, não matou a carne. Se você quer, queridos, que a unção da conquista seja derramada na tua vida todos os dias, você tem que matar o leão, você tem que matar o urso, você tem que matar o Golias. Você tem que vencer os inimigos que se levantam todos os dias na tua vida. Derrotou centenas de filisteus. A partir do momento que ele recebeu a sua primeira unção, ele começou a crescer gradualmente, de pastor de ovelhas a escudeiro, depois músico, general, até chegar como o herói do seu povo.
Até chegar no lugar que as pessoas olhavam e falavam assim: Davi matou milhares. Davi é o cara, Davi. E o que ele fez? Ele se encheu, né? Não, ele se despiu. Ele começou a dançar. Ele entrou naquele lugar da humildade. Entrou naquele lugar de, é ele, é por causa dele. Louvem o Senhor, adorem o Senhor. É para ele. Em todos os postos que ele passou, ele nunca deixou a soberba entrar no coração dele. Ele nunca deixou, queridos, a soberba penetrar o coração dele. Ele não se envaideceu com o sucesso. Ele foi servo de Deus com coração de pastor. Essa unção nos mostra que Deus nos unge para lutar e conquistar. Isso não significa que não teremos problemas, mas que se o tivermos, teremos como respaldo garantido a unção para nos dar poder da vitória sobre os inimigos. Quem quer receber a unção da conquista hoje? Amém? A segunda unção foi a da capacitação. Ele recebeu a unção de autoridade real, segundo Samuel 2:4. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente acha assim: Samuel foi ungido hoje rei por Israel, no outro dia ele recebeu a outra unção, e no outro dia ele recebeu a outra unção, é? Olha aqui que está escrito: então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. E informaram Davi de que os homens de Jabes Gileade foram os que sepultaram Saul. Segundo Samuel 2:4. 15 anos depois da primeira unção, Davi foi ungido pela segunda vez. A segunda unção de Davi foi uma confirmação de que era realmente ele o escolhido de Deus. E nesta segunda unção, Davi assume o reinado apenas sobre Judá e enfrenta muitas adversidades dos inimigos externos, do próprio povo de Israel e da sua própria família. Essa segunda unção serviu para uma capacitação ainda maior de Davi, renovando a autoridade dada por Deus a ele como rei. Uma preparação sobre Judá para que depois reinasse sobre todo Israel. Às vezes queremos receber tudo de Deus e de uma só vez o Senhor age conosco em um processo recriando a nossa vida espiritualmente, nos enchendo, nos limpando, tratando as mazelinhas e mazelonas da nossa vida, restaurando o nosso interior. Nesse processo divino, passamos por uma mudança mental, uma submissão e reeducação de nossa alma, quebrantamento do nosso coração, fortalecimento físico, reestruturação de caráter, mudança na nossa personalidade. Isso não acontece do dia para a noite. Não inclui somente os fatores internos, mas também os externos, pessoas, dificuldades, circunstâncias, adversidades. Queridos, as lutas virão, as circunstâncias virão, as perseguições virão, as mazelas da nossa vida precisam ser tratadas. O seu caráter, o meu caráter precisa ser transformado. Amém? Precisa ter uma transformação de dentro para fora. De dentro para fora. Senão não existe autoridade. E se queremos alcançar o alvo que Deus designou para nós,
temos que trabalhar nesse processo, nesse período dentro de nós, a paciência, a dedicação, a renúncia e fidelidade ao Senhor. A caminhada, queridos, de lutas são necessárias. No tempo de Deus, na nossa vida, né, é necessário o agir, o tratar do Senhor. Se nós formos fiéis, a palavra de Deus fala, se você é fiel no pouco, sobre... Às vezes a gente só vê isso na área financeira, né? Mas é isso em todas as áreas. Isso é em todas as áreas. E a terceira unção, o estabelecimento. Unção sacerdotal. 2 Samuel 5:3. Após a segunda unção, se passaram 7 anos e 6 meses. Isso está em 2 Samuel 2:11. Deixa eu ler aqui primeiro. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter como rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom. Perante o Senhor, ungiram Davi rei sobre Israel. Quando que Davi foi separado por Deus para ser rei de Israel? Na primeira unção. Quando que ele se tornou rei de Israel? Na terceira unção. Quanto que é 15 mais 7? 22. 22 anos depois. Quem fica brigando com o tempo não é estabelecido. Precisa entender o tempo, queridos. O tempo do preparo do Senhor. O tempo da capacitação, o tempo da conquista, o tempo da capacitação e o tempo do estabelecimento. A terceira unção de Davi é uma prova de sua fidelidade para com Deus, e o Senhor o honrou. Após essa unção, ele conseguiu trazer a arca da aliança ao Monte Sião e restabelecer o culto ao Senhor, 2 Samuel 6,15. Nesta atitude, Davi alcança mais que autoridade política, mas consegue ter também influência espiritual sobre o povo, tomando posicionamento de adorador e sacerdote. Um rei, para ser completo, devia ter estas 3 qualidades: profética, real e sacerdotal. Fala comigo: profética, real e sacerdotal. Jesus, ele recebeu dos magos ouro, incenso e mirra, que é o símbolo de rei, de profeta e de sacerdote. Davi compreendeu sua autoridade e por isso se tornou o maior rei de toda a história de Israel. Eu quero fechar aqui dizendo o seguinte, queridos, que assim como em Davi, a unção de Deus se renova em nós, para nos preparar para a conquista, nos capacitando para definitivamente nos estabelecer. Creia no poder da unção de Deus dentro de você.